homem que eu amo muito, me chamou de pessoa ruim. E isso me machucou tanto, mas depois eu comecei a analisar minha vida e eu entendi que eu não agi como pessoa boa, como pessoa da boa consciência, que eu sempre falo. Eu sempre falo que gosto das pessoas da boa consciência. Eu não agi certo. E eu não sou tão boa que parece. Eu agora falo com um psicólogo e eu sempre sabia que minha vida deu errado, mas só agora começando a entender ah, como foi de verdade. Por que eu fiquei tão ruim? Por que eu fiquei tão cruel? Por que eu fiquei tão assim? Esse vídeo vai ser muito pessoal, compartilhando com vocês e para mim mesma, para depois ver e entender. Para tudo que eu tenho na vida, eu devia pagar. Eu devia pagar muito caro. Às vezes caro demais. E até mesmo para viver, para estar viva, eu devia também pagar. Sabe, gente, minha infância foi muito feliz. Eu nasci na família feliz, com pessoas boas no meu redor. São pessoas boas. Eu adorava os meus pais desde sempre, né? O meu pai e a minha mãe. O meu pai era meu grande amigo, né? Ele que me ensinou muita coisa. Ele que me deu aquela luz. Eu perdi meu pai com 14 anos. Muita gente que perdendo seus pais, né? Muita. Mas no meu caso foi drástico demais. Eu fiquei só com minha mãe. Minha mãe é pessoa que me ama muito. Minha mãe que minha melhor amiga, que me apoia em tudo, que faça tudo para a minha felicidade. Só que ela nasceu na União Soviética. Ela nasceu na União Soviética, é polaca, da família dos polacos, mas nasceu na União Soviética. E sempre era com algumas traumas da sua infância, que cresci na sociedade muito fechada e muito dura. Eu sempre sabia disso. Por isso, desde a infância, eu que amo muito a minha mãe, devia conviver com esses traumas dela e devia ajudar a ela entender a realidade, né? Eu, de algum jeito, era mãe da minha mãe, porque eu mesma que devia criar ela, né? Tirando aquelas fobias dela, tirando dando mais educação para ela. Era minha porque eu não fui à escola. Eu vou explicar porquê, né? Então, meu pai morreu, eu fiquei com minha mãe. Eu fiquei com minha mãe que me amava muito, que me apoiava muito, mas também precisava de muito apoio, né? Porque era muito traumatizada dessa vida. E agora, além de vários problemas com saúde que eu passei, era muito duro. Minha juventude era muito dura. E já começar a falar da minha vida na Ucrânia, que eu fui para a escola na Ucrânia. Eu queria muito ser médica, desde a infância, desde sempre. Era meu grande sonho. Era meu, assim... Eu fui para a escola na Ucrânia. E assim começou meu inferno. Vivendo na Ucrânia, enfrentando
aquela sociedade que é muito mais traumatizada que até minha mãe. Aquela lá você pode só ter vida limitada. Você não tem opções. Às vezes não tem opções onde morar. Naquela época não. Era muito tabu, muita coisa que é típica, que é aceitável. Até penteado, por exemplo, até roupa, até língua. Eu já não falo sobre nacionalidade, que era xenofobia enorme. Pra, vendo a minha aparência, o meu jeito de falar, dava para entender que eu sou estrangeira. E o ódio era enorme. Todo mundo falou para mim: é isso que você é do Brasil? Tipo, é verdade que o seu pai é preto? Ah, que sorte que você tem de não nascer como um macaco com pele preta. Você é branca, é muito bom, mas mesmo assim, olha o seu nariz. Você parece a judeia. Ah, macaca judeia, você é macaca. Eles me tratavam assim. Eu vindo essa discriminação por causa da nacionalidade desde sempre. Ouvindo até roupa que eu estava vestindo, ouvi até jeito de falar, de sotaque. Era tudo russo, parece soldado, uniforme, né? Era muito como na Coreia do Norte agora, né? Roupas do mesmo estilo, jeito de falar do mesmo estilo. Era criada, olha, procura sobre União Soviética. Era meta a criar soldado. Pessoa devia ser igual, né? Nessa igualdade, tirar todo o seu traço, toda a sua origem, nacionalidade, o que você gosta, o que você não gosta. Era tão xenofóbico de mim, da minha origem, da minha... Assim, falavam assim, tipo, tem sorte. Eu lembro, porque eu vi muitas vezes, eu vi, você não herdou pele preta, mas herdou nariz judeu. Tipo, que todo mundo é ruim, né? Que todo mundo é ruim, todo mundo, só que o russo é santo. Eu vivia assim, gente, ouvindo que, até mesmo um ucraniano no seu país era segunda classe, aceita. Segunda classe, sim, tudo bom. Russo é a primeira classe, língua russa. Quem fala russo é a primeira classe. Ucraniano já é segunda classe, né? Assim. E todo mundo que era estrangeiro, que dá origem estrangeira, a terceira classe, né? Era mesmo vida, a pessoa era acostumada. Muita gente que era... Havia muitos estrangeiros lá, assim como... Muitos dos, assim... Especialmente da Síria, né? Da Cuba, aqueles países, Angola, aqueles países com comunismo. Eles se tratavam mesmo da terceira classe. Eu, como caráter bem da liberdade, eu desde sempre comecei a lutar contra isso. Desculpa, gente, estou com o cabelo molhado. Eu apanhei até mais agressividade. Se no início isso foi discriminação, xenofobia e agressividade, depois isso se transformou em mesmo agressividade física, né? Tipo, foi assim, eu já não falo fatos mais, assim, mais íntimos, digamos assim. Mas isso me machucou tanto, vivendo naquela sociedade, vendo meus sonhos morrer. Eu já tenho vídeos disso, da minha vida, mas hoje queria dizer mais. Então, vivendo naquele inferno, sentindo tanta solidão, sentindo-me tão assim, isolada, só estrangeiros entre meus amigos, né? Só estrangeiros. Era como clube, assim, a gente era assim, gueto, né? Mesmo. Oh, era muita solidão, gente. Devo que coçar aqui. Era muita solidão. Eu, quando fui à escola na Ucrânia,
Eu lembro um caso além de xenofobia, era muito enorme. Até era pessoa, esse tipo de moda de soldado, que todo mundo devia, especialmente, era antes, quando eu era, assim, era muito tempo atrás, né? Na minha adolescência. Quando eu fui à escola, um dos casos, além de agressividade, de nacionalidade, de tudo, era da aparência. O uniforme era mesmo moda como Coreia do Norte. Penteado, roupa, tudo. Eu que estou usando brinco, eu desde sempre gosto de brinco, eu estava com um piercing, não é assim, com mais um furo. Eu lembro um dos casos quando eu cheguei à escola, a professora me falou palavrão, né, para tirar brinco aqui, daqui, desse lado, esse brinco que eu estou usando. Aqui, mais um brinco. Eu falei, mas é meu direito, o que é isso? Já é século XXI. Porque já era mesmo no século XXI, né? Ela começou a me ofender e quando eu não queria tirar, quando eu neguei a tirar, ela aproximou e começou tipo assim, tira, 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 você é prostituta. Ela me estava chamando de prostituta. Ela estava chamando a minha mãe, ela chamou minha mãe de vaca, que a sua mãe nasceu na nossa terra e foi transar com estrangeiro e assim você nasceu. Você não tem direito de viver assim, você está espalhando hábito daqueles macacos, eles sempre estavam dizendo macaco, do Ocidente, da Europa, você que deve trocar, assim, visual, você que deve ser nossa, tipo. E depois disso foi muitos tipos dessa violência. Isso me machucou tanto. Hoje em dia, questão de cabelo, de roupa, de tudo, é livre no mundo inteiro e até 20, 30 anos atrás era livre nos países livres. Lá era tanta violência e agressividade. Lá, se mulher, por exemplo, tem cabelo solto, era professora podia cortar cabelo. Assim, para fazer exemplo, tipo, era proibido ter cabelo solto. Para o homem era proibido ter cabelo comprido. Vários assim, vários mesmo que eu estava vivendo nessa sociedade que é 100% louca. Lá é complicado entender, porque você tem direito a usar roupa que você quer, usar penteado que você quer, falar sotaque, já todo mundo tem sotaque. Lá era assim, até sotaque era... Ela estava dizendo que eu tenho problemas de mente, que eu não falo russo. Ela estava dizendo que eu não falo língua das pessoas, dos humanos. Eu estava vivendo assim. Desculpa, gente, eu falo das minhas traumas para dar para entender porque eu sou assim, porque eu fiquei tão ruim, porque eu fiquei tão... Desculpa, gente, eu fiquei muito emocionada. Isso foi tanto tempo. Então, com não sei com que idade, eu acho que com 18 anos, né? Eu conheci um rapaz que era filho de um cabo-verdiano e mãe dele era assim mesmo da Ucrânia, mas era assim como a minha mãe, polaca. A gente gostava muito da Polônia. E ele ficou meu grande apoio, meu grande amigo. A gente falava língua, a gente era meu... Eu adorava passar tempo com ele. Gente, era tão enorme, era felicidade enorme ter essa pessoa na minha vida. Mas ser normal, essa ideologia deles ser normal. Esse rapaz era muito... Eu sempre gostava das pessoas inteligentes, sempre. Ele era muito, muito, muito bom, muito inteligente. E com o tempo ele que decidiu fugir da Ucrânia, né? Ele era o único meu amigo, né? Por causa mesmo da xenofobia, da falta de oportunidades,
E era a minha morte naquele dia quando eu estava acompanhando ele no aeroporto. Quando ele comprou passagem, não sei, 300, 400, 500 dólares para Paris, né? Era especialmente muito caro. O governo fazia assim, para não deixar pessoas sair da Ucrânia. Era muito caro ir para a Europa. Por exemplo, se para Paris, que fica perto, passagem custa 300 euros naquela época. Para Vladivostok, que fica 10 mil quilómetros, passagem custava 50 euros. Tipo assim, para minimizar contactos com pessoas da Ucrânia, com o resto do mundo, né? E a gente, com o tempo, começou a esquecer as nossas línguas, né? Nós somos estrangeiros que estavam vivendo lá, né? Era só língua russa, até língua ucraniana era semi-proibida. Eu, até hoje em dia, lembro o último beijo dele. Eu estava com 22 anos quando ele foi. Eu lembro muito bem. Isso me quebrou tanto. Isso me machucou tanto. Outro meu namorado, por causa dessa vida, ficou alcoólico, né? Vida naquele país era muito fácil se quebrar. Alguém que ficou drogado, outro ficou alcoólico, alguém fugiu, né? Pessoas mais assim, mais corajosas, todo mundo estava fugindo, porque a vida era insuportável. Depois começou a revolução pró-europeia, para ter vida normal, para ter tudo. Eu queria também fugir daquele país, mas eu acreditei, porque era muito forte, muito. A nova geração era muito boa. Eu acreditei que a gente pode mudar tudo. Eu era uma das primeiras que saí na Maidan, né? Eu lembro muito bem, meu amigo me ligou, falou, também como eu, estrangeiro. Tudo que foi meu amigo era só estrangeiro. Muitos angolanos também. Porque mesmo era muito tempo, porque eu fiquei tão associal. Porque era muito o povo local sentir medo de mim. Até que eu falei que eu sou agnóstica, a minha religião, que eu sou assim. Além disso, eu respeito a nossa religião lá da Bahia, Orixá, que meu Orixá é o Saim, que eu sou assim. Eu respeito outras qualquer religião tem, eles não. Lá, ateísmo comunista se renasceu em ortodoxo. Lá era assim, todo mundo era comunista, ateu, e de vez ficou da igreja ortodoxa. É a mesma religião cega que o governo estava usando, né? Assim, até que eu comecei a falar com uma mulher, né, uma menina, que era minha amiga, né, que ela me tratava muito, mas com o tempo que ela estava dizendo coisas horríveis para mim, tipo, será que você não tem intelecto entender que só nossa igreja tem razão? Ela estava me dizendo essas coisas. Será que você não tem intelecto? Será que você é tão estúpida para entender que só nossa igreja tem razão? E assim. Mas mesmo assim, muito tempo a gente estava lutando. E o país ficou mais livre, mais aberto. Mas a Rússia, que era filha da União Soviética, dizemos assim, ficava mais forte e voltou a fazer sua propaganda de um lado e de outro lado matando pessoas.
matando pessoas na... Olha só, procura no Wikipedia em inglês, né? Porque a versão em português tem muita... É muito ruim. Escrita pelos brasileiros, deve ser petistas, muito do lado da Rússia, né? Não falando muitas coisas, lá tem muitas polêmicas, lá tem muita... assim, muito preconceito, né? O Brasil nunca me apoiava, nunca. O Brasil é mais do lado da Rússia. O Brasil é mais do lado da ditadura. No Brasil, muita gente, maioria, gosta daqueles regimes, né? O Brasil é muito semelhante, tem muita coisa em comum. Eu do Brasil nunca senti apoio. Só falaram a mesma coisa aqui na Rússia. Desculpa, gente, desculpa. Aqui mensagem, que eu estou usando o meu celular para... E eu passei muito tempo isolada, trancada, fechada, com poucos amigos. Fazia poucas... Eu, pessoa que gosto da música, da cultura, da... falar com as pessoas, gosto de companhia. Eu estava muito sozinha e solitária, com poucos amigos. Maioria estrangeiros, né? Eu até não sabia o nome dos meus vizinhos. No primeiro apartamento, segundo, era país tão fechado, né? Quando a guerra começou, já falei muitas vezes com isso. A Rússia começou a caçar, matar pessoas pró-europeias. Lá no início, na Maidan, na Revolução, depois no leste, depois mesmo matar jornalistas. Foi isso mesmo por políticos pró-russos, né? Políticos locais da Ucrânia pró-russos, que a Rússia pagou para apoiar para renovar, para renascer a União Soviética. E quando a guerra começou, já ficou muito perigoso. No início era só lá, no leste. Mas com o tempo, a vida piorou tanto que tudo ficou tão horrível. Vários acidentes, né? Porque o país foi muito armado. Eu lembro que na minha cidade, um rapaz que estava segurando bomba na sua casa, né? Explodiu sem querer, porque ele trouxe lá do leste. O país ficou tão caótico, o país ficou tão horrível. Cada vez se decompõe mais. E depois o povo acreditou em propaganda, acreditou que melhor se render como escravo, que fugiu, mas fugiu, ficou livre. Tem que trabalhar, tem que construir casa, mas escravo negou a trabalhar. E lembrou do seu passado, que tem senzala, que tem comidinha do dono, né? Da casa grande, restos da mesa. E lembrou que melhor voltar a servir como escravo. E assim sociedade. E a vida ficou insuportável até mais. Além desses problemas sociais, ficou guerra mesmo, perigo de arma. E naquele momento eu decidi fugir. Naquele momento eu decidi fugir para Cabo Verde. Porque eu sempre gostava desse país, eu era muito solitária. E quando eu encontrei Cesária daqui, ela gostou de mim, deve ser. Ela me convidava a entrar, dava muita fruta para mim. Nunca bebida, nunca. Muita fruta. Porque eu conheci ela com 14 anos. Muita fruta, chocolate, mas nunca bebida. Ela estava sempre com bebidas, sempre que eu sonhava muito experimentar aquelas bebidas, mas ela nunca me serviu bebida. Só frutas, algumas, não sei, comida, né? Lá no restaurante, no hotel onde ela estava, assim,
ela me tratava muito bem, né? E com ela, ela chegava, assim, o segurança deixava-me entrar. E eu contei toda a minha vida, todos os meus segredos, até que pouca gente sabe, né? Era, assim, era minha grande amiga. Algumas coisas que não dá para contar para alguém, eu contava para a Cesária, porque eu gostava dela, ela gostava de mim. Deve ser pena que a gente estava com pouco tempo de passar tempo junto, porque, por exemplo, para a França, ela sempre estava na França, Portugal, 3, 4, 5, 10 vezes por ano. Na Ucrânia, nem sempre. Uma vez eu fui para a Polônia para escutar a Cesária. Lá que amigos dela lá na Europa conhecem mais a Cesária. Eu era aqui mais... Eu era uma pessoa muito boa. Muito boa. Era a minha conexão com o mundo, né? Ela falava dos países onde viajou. Eu gostava muito da Cesária. E com ela eu gostei de Cabo Verde, né? Conheci muitos cabo-verdianos, né? Lá também. Mesmo lá, quando... assim... Lá na Europa, na Ucrânia também, foi, assim, alguém que foi para estudar. E na Rússia também, né? Na Rússia, mas, assim, aquela sociedade não trata bem os estrangeiros, por isso, quando eu encontrei uma moça de Santo Antão, ela era muito feliz de encontrar alguém que fala a língua, porque ela era muito solitária em Kiev, lá na capital da Ucrânia. E assim que eu conheci Cabo Verde, no tempo mais escuro, eu queria ter a vida aqui. Eu que cheguei em Cabo Verde muito feliz, e minha vida ficou muito boa, muito boa. Muita felicidade, muitos passeios, muitas viagens aqui nas ilhas. Era antes do coronavírus. Eu encontrei um rapaz que ele gostava mais de mim. Noites com ele era muito bom, ele era muito generoso, dava muitos presentes para mim, era muito bonito. Assim, aqui no Alto Doca mesmo. Era muito bom. O tempo era muito bom. Mas com o tempo mais passando, eu entendi que eu posso perder aquela casa que eu tenho na Ucrânia, que eu e minha mãe construí. Eu que devia voltar. Eu pensei que volto para 2 meses no máximo. E começava mesmo o vírus. Eu que planejei fazer cidadania polaca, como minha mãe é polaca, da Polônia, o passaporte da Polônia para viajar mais, para ter mais direito. Eu fui para a Polônia, era muito bom viajar naquele tempo. Muito bom. Antes do vírus. E cheguei de Cabo Verde para a Polônia, eu estava em fevereiro de 2020, estava voltando para a Ucrânia e começou o vírus. Eu fiquei por um ano fechada naquele país. De um lado, guerra enorme, crise que estava piorando lá, assim, sociedade tão horrível, tão cruel, que entendeu que não precisa ser melhor. Somos assim, vamos ser assim. Vamos render a Rússia e vamos ser assim, nós somos assim. Eu que era mais ou menos famosa, eu apanhei tantas ameaças, tanta agressividade. Além disso, que eu já falei muitas vezes, como eles me tratavam. E eu lembro muito bem quando eu voltei da Polônia para a Ucrânia, antes de vírus começar. Grupo de rapazes me reconheceram do YouTube, né? Do meu show, que estava na TV, eu estava até na TV na Ucrânia. Eu era bastante famosa.
E um deles me até bateu. E daquela vez eu entendi que é impossível, que eu era capturada mesmo. Vírus era muito perigoso, muito situação. De um lado vírus, de outro lado guerra, mais de um outro lado essa sociedade doente. Eu era muito... E esse ano tipo, que eu já era toda cheia de mazelas, de traumas. Isso que essa situação passar um ano, uh, uh, esperando sair de lá, né? Eu não sabia se vou pegar vírus, porque olha só o vírus, né? Na França, Alemanha, Estados Unidos, que tem sistema de saúde super legal, tem menos chance de morrer. Lá na Ucrânia tem muito mais vítimas, né? Porque não tem esses aparelhos todos, né? Assim, lá até mesmo a doença, tem muita doença que pessoa morre, porque não tem cura, não tem tratamento. E o país que ficou um dos mais piores no mundo, que o país ficou. E eu estava com muito medo, sem poder trabalhar, claro, sem poder sair na rua, porque de um lado guerra e de outro lado vírus, né? A gente estava com muito medo de vírus, mas também de guerra. Não sei que medo foi maior, né? Um dia meu primo chegou a me visitar e a gente estava tomando chá na nossa cozinha e alguém jogou pedra. Eu não sei até hoje em dia quem foi. Foi hater da internet, né? Ou quem foi alguém dos meus vizinhos que todo mundo me conheceu porque que eu queria mudar estilo de vida lá. Porque eles queimaram lixo, que era cheiro insuportável. Eu tenho aqui vídeos. Eles faziam muita barbaridade. Eu não sei, até hoje em dia, na verdade, não sei. Se foi alguém da internet ou se foi alguém daquela cidade onde estava vivendo, né? Porque muita coisa que lá existe não é normal. Eu só queria ter vida normal, porque qualquer país é proibido. Olha, aqui até em Cabo Verde, África. E se eu vou colocar plástico, vou queimar, fazer cheiro insuportável, alguém vai chamar a polícia. Lá isso não existe, né? Lá, país caótico, né? E lutar contra caos, você luta contra quê? Contra caos. Sem saber até contra quem você está lutando. Desculpa, gente, meu vestido ficou molhado. Estou com o cabelo molhado, o cabelo seco. Assim. E assim que eu estava vivendo, com perigo, eu recebia muitas mensagens. A gente vai te matar, a gente vai te cortar toda. Eu estava vivendo com esse medo. Eu que devia arrumar serviço de segurança para proteger minha casa. Para mim era luxo ser boa, carinhosa, tranquila, desde sempre. E eu fiquei assim. Naquela época eu pedi muitas vezes que eu pedi ajuda na Embaixada de Cabo Verde. Eu quero agradecer uma senhora que é Marta, eu acho o nome dela, é de Lisboa. Eu acho que o nome dela é Marta. Uma Marta e outra nome que eu não lembro. As meninas estavam falando comigo com muito respeito, que eu pedi, eu quero voltar para viver. E as meninas estavam falando comigo bem educadas, assim, pessoas boas, que muita gente boa em Cabo Verde, especialmente mulheres daqui, fortes, assim, independentes, profissionais. Eu estava falando com serviço também aqui do Ministério, também uma Margarida, eu acho, eu não lembro o nome, esse oficial, assim. Eu quando falo das coisas oficiais, eu quero agradecer a vocês, se alguém lembra de mim, que eu pedisse, porque eu estava na Ucrânia sem vacina, eu pedi, eu quero documento para voltar para Cabo Verde, para minha casa. E era impossível sem vacina, né? Era também parte do jogo de política. Eu pedi muitas vezes na Embaixada de Portugal
E falaram, não tem direito de entrar em Lisboa para pegar avião. Eu só falei, eu quero pegar avião, eu não vou ficar em Lisboa, só vou ficar no aeroporto, depois vou para Cabo Verde. Sem resposta. E um dos dias, já falei essa história também, eu queria me matar mesmo. Eu queria me matar mesmo. E naquele tempo eu conheci Rato. Não, eu conheci Rato 2 anos antes, mas mesmo naquele tempo eu aproximei. Comecei a falar mais com o Rato. Falar com ele, isso estava me apoiando muito. Eu pensei assim, tipo, oh minha mãe, eu tenho vida tão triste. Eu devia lutar tanto. Eu que perdi meu pai, fiquei sem amor dele. Eu perdi meu país, Brasil. Eu estava vivendo com tanta dificuldade na Ucrânia, eu perdi tantos amigos que estavam fugindo de lá. Eu perdi oportunidade de ir para a escola, para a universidade, ter a profissão. Eu estava lutando tanto. Será que Deus vai me mandar amor verdadeiro, né? Assim que eu estava vendo Rato. Tipo, eu que minha vida é tão triste, agora Deus me mandou o seu anjo. Eu gostava tanto do Rato. Rato era pessoa tão pura, tão limpa de mente, né? Assim. E mesmo como um santo, Rato, ele é muito bom, ele é muito inteligente. Ele é meio medroso, assim. Não é tão corajoso. Mas do Rato, eu até falava, assim, quando estava sem dormir, eu gosto muito de sorvete. Eu gosto muito de sorvete. Faz lembrar minha infância com meu pai. A gente saía para comer sorvete. Eu saí lá na Boerka, na Ucrânia, uma cidadinha assim, na Ucrânia mesmo, perto da capital da Ucrânia. Eu saí para comprar sorvete, arriscando minha vida, assim, porque tem muito vandalismo, muita agressividade lá, muito acontece, muitos casos assim, criminalidade, dá para perder vida, né? Eu saí para comer sorvete porque eu gosto. Eu estava passeando lá, naquele campo, assim, sem saber se eu volto vivo. Eu não estava agindo bem com o Rato, como a mulher deve ser mais esperta, mais brincando, assim, ser mais leve, assim, dar mais, oferecer mais. Eu era muito carente, vendo um Rato, toda a bondade desse mundo, né? Porque eu tenho muitos amigos pelo mundo inteiro, mas para mim é complicado acreditar em alguém. Assim, agora eu vejo que eu estava perseguindo ele, eu tava ligando para ele porque eu estava com muito medo. Oh, eu estava machucando ele, porque ele é assim, ele é como criança, nasceu aqui em ele nasceu em Santo Antão. Ele é muito naivo, ele parece que tem 13, 14 anos, como ele é assim, tão simples, tão assim, naivo, tão leve, assim. Eu assim, parece que tenho 200 anos, assim, tão triste, toda cheia de mazelas, cicatrizes na minha alma. Eu não sou pessoa segura, eu não me vejo, né? Porque eu não falo muito com as pessoas. E lá que eu estava gostando muito do Rato, né? Eu pensei assim, tipo, Deus que levou meu pai, Deus que levou o meu país, que eu agora fiquei sem país, fiquei sem casa porque eu que devia vender minha casa. Eu perdi tanta coisa, mas pelo menos eu vou ter amor. O Rato vai me amar, a gente vai casar, a gente vai ter filhas, a gente vai para Nova York. Eu não sei porque eu sonhei que a gente vai para Nova York, passar férias na Nova York.
que o Rato, ele é muito talentoso. Eu vi Salvação como Conto das Fadas. O Rato, ele estava dizendo algumas bobagens tão profundas, lá postando lá nos stories alguns pensamentos tão profundas, coisas. Eu acho que ele estava postando Kelly Kaline, eu acho assim, era um public assim, Kelly Kaline, tipo assim, Kelly, assim, lá era muito coisa muito profunda, muito. Ele estava dizendo coisas que ele é tão diferente. Mas se no início ele gostava de mim, ele começou a me odiar com o tempo, porque eu estava perseguindo ele. Estava ligando muitas vezes, assim, mas muitas vezes. E depois, quando a gente brigou, ele me bloqueou. Eu pedi outras pessoas de Moçambique falar com o Rato. Rato, desbloqueia a Joana. Rato, sou amigo da Joana de Moçambique, desbloqueia ela. Eu estava agindo muito ruim. Ele que gosta da privacidade, eu agora quebrei tudo. Eu quebrei tudo. Olha como uma vez perder, poder, é como dominó, né? Quebra tudo, né? Por isso eu sempre falo que cuida da educação dos seus filhos. Cuida do futuro dos seus filhos. Liberdade, né? E cuida da sua vida. Se você ainda é jovem, tenta evitar erros e problemas, porque às vezes depois é muito complicado reconstruir a sua vida. É muito complicado. Agora, para mim, é muito complicado construir relação com alguém, né? Eu já não falo do amor, da amizade, apenas relação. Eu fiquei pessoa cheia de medos, eu fiquei pessoa cheia de desesperos, desilusões. Eu, assim, quando ele me bloqueou, eu escrevi um verso. Tô bloqueada já 4 dias. É rato, sabe que solidão. Outono frio, folha cai. Caiu assim na tentação. É rato, como vai? Nem falas. Eu aqui dormi nas malas, noite de inspiração. Nesse país onde estava, só conheci desilusão. Eu conheci desilusão na Ucrânia, sou desilusão. Eu estava dormindo nas malas mais de 1 ano, esperando sair daquele inferno. Por isso, eu vejo que até esse meu amor falhou graças à situação política mesmo, ironia. Não só aquele meu primeiro amor, daquele rapaz, Denis, que eu gostava muito dele. Eu lembro que a professora dele falou: você não é Denis, você é Denisco. Até sem direito dos nossos nomes, né, lá. Eles são santos, né, nós somos macacos, né, lá na Ucrânia. E até essa situação. Agora eu tô com medo que o governo vai me deportar. Eu não tenho mesmo os direitos como italianos, franceses, portugueses, né? Normalmente pessoa do país como eu cheguei, né? Agora falo da Ucrânia, né? Ela tem muitas mulheres prostitutas quando querem entrar na União Europeia, viver vida boa, ou empregadas, né? Eu não tenho forças para trabalhar como empregada, eu não tenho moral para ser prostituta, né? O que eu devo? Morrer na Ucrânia ou voltar para o Brasil? Ser o quem no Brasil? Agora o Brasil é o melhor amigo da Rússia, né? É o mesmo regime. Eu passando eu perseguida na Ucrânia por motivos de política, né? Por fazer meu show de humor, por ter essa posição que eu tenho pró-europeia, por lutar. Agora eu vivo sofrendo. Eu tô cheia de mazelas e cicatrizes.
Será que eu tenho culpa disso? Será que eu tenho culpa? E quando o Rato falou que eu sou pessoa ruim, eu fiquei com muita dor. Porque ele falou assim? Mas depois eu entendi que sim. De um lado eu sou pessoa ruim. Eu não tenho essa culpa, mas eu quero ser pessoa boa. Eu estou aprendendo bondade aqui em Cabo Verde, tolerância, pureza, luz, não é mesmo? Até sem Rato. Eu sempre vou amar Rato. Rato é amor da minha vida. Rato. Eu, se falar a verdade, assim, eu vejo às vezes futuro. Eu vejo às vezes futuro. Eu que entrei primeira vez quando o vi Rato, ainda na foto, eu entendi que essa pessoa eu conheço. Ou do passado ou do futuro, né? Que ele vai mudar muito a minha vida. A influência dele na minha vida é enorme. Rato, eu sempre acordando pensando nele, né? Sempre peço a Deus mandar saúde na vida dele. Meu ratinho. Ele que me odeia agora, que eu mesmo, assim, um amigo meu daqui, que é meu melhor amigo de São Vicente, falou que, você que tem que deixar de perseguir Rato, porque ele vai para a polícia e eles vão te deportar. Assim, vamos casar, Joana, porque desse jeito você vai fazer passaporte daqui. Um rapaz daqui que é meu amigo. Eu falo, não, eu vou deixar perseguir Rato, né? Mas casar com você eu não quero, porque não temos amor, né? Agora eu penso como fazer documento, porque sem documento, olha, o que é US$ 1.000? Para francês é menos de salário típico, né? Salário médio. O que era 1.000 de dólares para mim, ou euros? Era 10 salários lá da Ucrânia, né? Francês, ele nasce já com direitos, né? Ele nasce já com tudo, com riqueza dos seus pais, com direitos. Olha só, você é preto, branco, você é homossexual, olha só, você é homossexual na Ucrânia, eles te matam. Lá na Europa você vai para a universidade. Você é canhota, sem problema. Existe aparelhos, tudo para você, para seu conforto. Lá na Ucrânia eles vão te ofender e até bater, mesmo por esse motivo, né? Você é ateu, sem problema. Você não sei, você tem tranças, não é problema, pelo menos no mundo civilizado. No Brasil, não. No Brasil, isso é problema ainda. O Brasil é, assim, problemático, sim. Nunca volto pro Brasil. No mundo civilizado, olha só, tem tipos de câncer. No mundo civilizado sobrevive 70%. Na Ucrânia, 10%. E é a mesma doença. Né? Tudo, porque tudo mais justo, mais bem feito, né? Menos discriminação, qualquer pessoa pode se estudar, pode ser profissional. Não importa esse negócio de quem importa a cor da pele, quem importa a religião, quem importa penteado, quem importa não sei. No mundo piercing, no mundo civilizado isso ninguém importa. Lá naqueles países usa lenço assim como Ucrânia, Rússia de um lado louco, Arábia Saudita, Coreia do Norte, aqueles não é fácil. Brasil também, que no Brasil assim já a queda é enorme, né? Lá é muito problemático, né? Mas na Ucrânia piorou muito. A Ucrânia até piorou como Afeganistão, Síria, Ucrânia, em guerra, crise e já não é queda, é mesmo inferno. Por isso, assim, isso é minha vida. Agora, o que eu quero? Agora, eu quero mercy de Deus. Se eu mereço, se eu vou merecer, eu quero ser feliz. Eu quero muito ser feliz. Eu preciso ser feliz. Saúde para minha mãe.
E documentos. Queria fazer documentos aqui. Eu aprendi na Ucrânia que tão feio mentir, que eles gostam de mentir, eles gostam de falsificar, se esconder, esconder algumas coisas, fazer documento falso, que eu nunca vou fazer mais isso. Eu não quero casar com alguém para ter documento. Eu não quero fazer documento falso. Eu espero muito a resposta do governo, porque eu sou pessoa boa, eu sou pessoa sincera, eu sou pessoa trabalhadora, eu só vivo e trabalho aqui fazendo esse país um pouquinho melhor, que eu dedicando tudo meu para esse país. Esse país me salvou. Quero muito ter documento para poder ter vida normal, ser igual como todo mundo, porque eu não tenho documento. Eu não posso ir no banco, eu não posso ir no hospital. Eu sou aqui sem documento, sem visto, sem país. Mas eu quero ter esse país Cabo Verde. Eu quero ser boa. Quero muito ser boa. Eu cansei de ser carente. Eu mereço ser feliz. Isso é a minha história. Obrigada pela atenção, gente. Queria compartilhar com vocês. Porque eu sou assim, às vezes zangada. Porque às vezes nervosa. Porque às vezes menos educada. Porque às vezes assim como eu sou. Eu quero ser melhor. Aqui em Cabo Verde tem chance de ser melhor. Até a próxima, se Deus quiser.